Seja muito bem-vindo! Esse é meu Coração Saudável. Queria conversar com vocês hoje sobre uma pergunta que me fizeram via Instagram. Aliás, se você quiser bater um papo e tiver alguma dúvida, é lá no Instagram que você tira. Então, Bruno Colontoni, me segue lá, tá lá nos comentários desse vídeo, você pode tirar. A pessoa me perguntou assim, Bruno, o que é troponina? Ou para que serve a troponina? Troponina é um exame, é uma enzima muscular. Ela tem toda a musculatura, mas existe, assim como a CKMB, que também é uma proteína muscular, a gente chama enzima, mas é uma proteína muscular, ela tem as frações específicas do coração. Então, quando o paciente está com suspeita de infarto agudo do miocárdio, ela tem uma alteração da troponina e ela tem uma alteração da CKMB. Qual que é o problema? O problema é que a troponina ela é um marcador muito inespecífico. Então ela não faz diagnóstico de infarto do miocárdio sozinha, porque qualquer coisa que cause dano miocárdico, por exemplo, um quadro de sepse, um quadro de miocardite, de pericardite, um quadro de insuficiência cardíaca descompensada e tem outras coisas que alteram e causam falsos positivos na troponina, como por exemplo insuficiência renal, insuficiência hepática, tromboembolia pulmonar. Você pega a lista de falso positivo de troponina no livro, tem uma lista desse tamanho. Por isso, pessoal, que eu sempre comento aqui, nenhum exame ele fala sozinho o que você tem. Às vezes vocês me mandam pergunta lá no Instagram assim, meu exame deu tal, o que isso significa? Sozinho isso não significa nada. Nem mesmo o resultado de colesterol sozinho significa alguma coisa. Mas a gente soma isso na sua história clínica, na sua história pessoal. O que você tem de problema, o que você tem de histórico, o que você já teve, enfim. E aí a gente consegue tentar elucidar um pouquinho mais quais são as questões relacionadas à sua saúde. Mas para responder objetivamente, troponina, ela fala para a gente, na prática, quando a gente está lá na unidade coronariana, se a gente classifica o seu infarto como infarto agudo do miocárdio ou se é uma síndrome isquêmica aguda do tipo angina instável, ou seja, não teve morte de células do coração. E aí tem uma relação direta de troponina, da quantidade de troponina no seu sangue, né, o pico, a curva que ela faz, com a extensão do dano miocárdico, ou seja, um infarto maior produz troponinas mais altas e o infarto menor produz troponinas mais baixas. Isso significa que, eventualmente, um infarto com uma troponina menor tem um prognóstico melhor? Não é bem assim só a troponina de maneira isolada. A gente tem que somar as informações, saber qual é a artéria, qual é o seu antecedente clínico. Mas quando a gente fala de prever ou predizer dano e extensão do infarto, mais importante do que a troponina é a velocidade com que ela cai. Porque aí o que acontece? A gente tem uma questão que quando eu revascularizo, ou seja, quando eu desentupo essa artéria do infarto agudo do miocárdio, o sangue passa meio que lavando, a gente chama de washout, é um fenômeno de passar lavando ali esse miocárdio, e aí você tem um pico mais alto de troponina e ela cai rapidamente. Ao contrário, se você não desentope essa artéria, esse infarto agudo do miocárdio evolui, a gente chama de infarto evoluído, né? Evolução natural dele. E aí você tem uma queda pequena, mais lenta e progressiva dessa troponina. Você faz uma área sob a curva maior, né? Então assim, faz um desenho maior, não necessariamente esse pico fica tão alto. Então não é só o número da troponina mais alta que ele teve, mas a velocidade com que ele caiu. Pessoal, eu fiz o vídeo e eu nunca tinha feito esse vídeo em 5 anos de canal, porque essa pergunta não tinha surgido. Eu entendo que pela cabeça do paciente vem uma dúvida muito grande e é por isso que a gente está fazendo o vídeo, mas para nós que somos médicos de unidade coronariana, a troponina sozinha fala pouco, tá? Ela não é ela que define. Com frequência, quando eu atendia no pronto-socorro, vinha um paciente com uma queixa de dor no peito e a queixa era tão típica que eu falava, eu vou te pedir os exames, mas mesmo que eles venham normais, você vai ficar internado.
Então, porque se a troponina não é normal, pode ser angina instável. Então, é importante a gente ter essa lucidez, tá? Com certeza, muita gente que está vendo esse vídeo, está vendo esse vídeo porque passou por um pronto-socorro e teve um exame de troponina alterado. Aí tem uma outra questão para a gente dizer, que assim, também num espaço de pronto-socorro, a gente tem que tomar uma certa cautela. Se a gente achar que toda a troponina alterada é falso positivo, a gente também não faz diagnóstico de infarto. Então, se você tem dúvida sobre o seu resultado alterado de troponina, é importante procurar um cardiologista. Se você não sentiu confiança na conduta do pronto-socorro, pegue uma segunda opinião, tá bom? Vá a outro pronto-socorro com essa troponina alterada, porque a gente também não pode partir do princípio que nós somos infalíveis e que a pessoa que te atendeu com certeza acertou. Então, se você teve uma troponina alterada, passou pelo pronto-socorro, recebeu alta, pegue uma segunda opinião. Eu acho que isso é importante, seja no consultório, no seu médico de confiança ou num outro pronto-socorro, mas não fique com essa dúvida. É um assunto muito sério e diagnóstico de infarto agudo do miocárdio é um assunto muito sério para simplesmente passar batido e a gente deixar de qualquer jeito e falar que pode ser um falso positivo. Ao contrário de outros vídeos, como a CPK, como o vídeo da proteína C reativa, aqui a gente não pode diminuir o tamanho, a importância dessa questão, porque faz-se poucos diagnósticos de infarto agudo do miocárdio e síndrome isquêmica aguda no pronto-socorro. Isso é uma militância que a cardiologia tem junto à comunidade médica, porque a maioria dos médicos de pronto-socorro não são cardiologistas. E a gente precisa treinar essas equipes, não só o médico, como o enfermeiro, para poder fazer diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, porque senão passa batido mesmo. Então a gente fica aqui a mensagem. Teve troponina alterada, recebeu alta, não fique com essa dúvida. Procure um médico da sua confiança. Agora, saiba que não é porque tem a troponina alterada que você infartou. Tudo bem? Pode ser falso positivo. E aí, você elucidando esse diagnóstico, você consegue ter mais clareza sobre esse assunto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se foi, compartilhe com seus amigos, siga no canal, manda lá no Instagram sugestão de vídeo. Os melhores vídeos vêm por sugestões de vocês, pessoal. Manda lá a sua dúvida. Às vezes o que a gente não pode fazer é consultar vocês pelo Instagram, né? Então você manda lá, às vezes manda o resultado de exame, manda lá um texto falando todo o seu quadro clínico, a gente não pode consultar, mas a dúvida de vocês, às vezes, é a nossa maior fonte para a gente alimentar essa rede de informação que é o YouTube. Bacana? Pessoal, um forte abraço para vocês.